É engraçado, se você tiver que ter medo de fazer algo, que seja medo de trair os seus princípios, de não fazer o que você sabe ser a coisa certa no momento certo, por mais difícil que isso tudo seja. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Você não pode ser só um mestre na sua profissão, você precisa aprender a se promover, se expressar, criar conteúdo, se relacionar com gerentes, fazer negócios, não incomodar pessoas, ser responsável. Sim. E tudo isso que você precisa aprender a divulgar seu trabalho. Quando você fala com escritores ou qualquer outra pessoa, artistas, eu simplesmente adoro fazer isso, é bom, vai encontrar o público. Nunca funciona. Eu vejo isso como 2 maratonas consecutivas. Você corre a primeira maratona, você ganha, e aí você acha que eles estão dizendo, muito bom, ótimo trabalho, aqui tá sua medalha, e acha que estão levando você até o pódio, sabe? Mas na verdade eles estão te levando pra segunda maratona, que começa agora, a partir desse momento. Começa a correr. E você tá de volta na maratona, ao fazer isso, você investiu tudo que tinha, você colocou toda a sua vida em pausa, você, sabe, deu tudo de si e não resta mais nada. E se sobrar alguma coisa é porque você trapaceou e não deu tudo de si. Então eles dizem, agora você tem que seguir o seu caminho, agora você tem que escrever artigos, agora você tem que falar com pessoas e tem que tomar essas decisões sobre capa, o título ou a data de lançamento. Todas essas coisas fazem parte do trabalho criativo e aí a terceira maratona provavelmente vai ser tipo, agora você espera. Porque nunca acontece tão rápido quanto espera. Eu comecei o meu primeiro blog em 2006 e eu vendi o meu primeiro livro em 2011. Uau. Meu primeiro livro sobre filosofia, O Obstáculo e o Caminho, A Arte da Transformação, Provações em Triunfo, foi lançado em 2014 e só entrou na lista dos mais vendidos em 2019. Que loucura. E, bom, é claro, além disso tudo, você tem ainda uma... Domine o seu trabalho, ou adquira uma habilidade e se torne bom nisso. Depois aprenda a promover, comercializar e divulgar para o mundo e depois espere 5 a 10 anos para que tenha resultados que você deseja. É como se fosse um investimento. Primeiro você faz o capital, depois você ganha o salário, e aí você tem o capital e precisa procurar uma oportunidade de investimento. E tem que esperar. Esperar 5, 10 anos até ganhar uma algum grana. dinheiro. Sim, os retornos, juros. Você precisa deixar o tempo fazer o trabalho. Eu não sei você, mas há 10 anos eu investi em coisas que não deram retorno. Sim. Eu perdi toda a grana. Você comete erros enquanto está aprendendo sobre marketing, sobre entrar no mercado na segunda maratona. E na terceira você apenas espera o tempo passar, né? Mas e se o seu produto estiver realmente à frente do seu tempo? E aí você pode ir ainda Então, mais longe. Não importa se você tem que esperar. Entende, Coca? Eu sinto que no meu segundo livro, eu estava um pouco à frente do tempo, porque foi lançado na época do Me Too, e a galera tava tipo, a gente não quer ouvir sobre vulnerabilidade de homem, a gente quer gritar com homens, expor homens que fizeram coisas pesadas e ruins, e os homens não estavam procurando encontrar respostas ou buscar isso dentro de si. Então eu vejo uma segunda onda, 4 anos depois, em que as pessoas estão comprando e compartilhando o livro e dizendo, uau, é importante falar sobre isso. Bem, tem essa expressão que diz que nada é mais poderoso do que uma ideia que chegou na hora certa. E aí, a diferença que eu encontrei é que você trabalha muito, cria algo que é objetivamente bom, mas no momento não adequado. Então isso falha. É como algo à parte. E aí você tem algo que tá exatamente no tempo e no momento atual, e aí, cara, é um sucesso. Porque o projeto tá esperando e flutuando por um momento. E eu vi isso durante a pandemia, eu escrevi sobre estoicismo, resiliência, obstáculos e calma. Essas coisas funcionam, mas, sabe, em março de 2020, elas assumiram uma relevância diferente para as pessoas e de repente... 6 anos atrás não eram tão interessantes. E agora também tem tanta gente que não tem tempo. Certo, então, pra fazer uma meditação diária, né? Pra fazer uma meditação diária. Então, é como se você tivesse numa segunda ou uma terceira chance, então eu acho que a parte importante é fazer o trabalho, divulgar e confiar que vai dar certo. Às vezes funciona, às vezes não, mas sim, é um trabalho árduo, não tem... Eu tenho uma tese de que se você quer superar seus medos, você tem que se dedicar totalmente a eles. Não acho que você possa pensar maior que seu medo, você tem que se dedicar ao seu medo para que ele comece a desaparecer. Então, é preciso ter muita coragem para enfrentar o que te deixa inseguro, o que te deixa com medo de ser julgado pelas pessoas, o que te deixa com medo de fracassar, de cair de cara no chão. Sim. Mas quando você supera isso, ou pelo menos é capaz de enfrentar em uma posição confortável, talvez nunca seja totalmente confortável, mas pelo que você diz, eu posso fazer isso, é quando eu sinto que o seu maior presente começa a chegar até você, né? Eu sinto que tem muita recompensa do outro lado.
mas é extremamente assustador enfrentar nossos medos. Por que você acha que é difícil para as pessoas enfrentarem inseguranças, vergonhas, seus medos e dúvidas também? Bom, se não fosse assustador, então, sabe, a coragem não precisaria estar lá. Então é bom que você tenha medo, sabe? Acho que é uma maneira de pensar sobre isso, que se não houvesse um risco, digamos, pra abrir um negócio, se você tivesse que ter uma ideia e o seu negócio já fosse bem sucedido, a gente teria muito mais negócios. Sabe? Todo mundo faria isso. O fato é que ser assustador é, em parte, o que torna isso valioso. Porque a maior parte das pessoas não vai superar esse medo, né? Então, quando você pensa em coisas que são assustadoras ou desafiadoras, a gente pode pensar em algo pesado. Se o peso for fácil de levantar, você não desenvolverá nenhum músculo. Se você tiver essa sensação de medo, hesitação ou dúvida, uma maneira de pensar sobre isso é que é um sinal positivo. Steven Pressfield fala sobre o fato de que a resistência que você sente é compatível com o valor. Você não tem medo de fazer coisas que não importam, entende? Só o que dá medo são as coisas que realmente importam. Então, geralmente, quanto mais difícil for, mais valioso Eu será? diria na maioria das vezes, mas não o tempo todo. Talvez seja assustador porque você tá, sei lá, prestes a se jogar de um penhasco sem nenhum motivo. E isso não é... O medo não é só isso. Mas ele pode ser um sinal de que você tá prestes a fazer algo. Então, quando eu penso nisso, eu penso, tudo bem. Se eu não tô me esforçando, se eu não tô me assustando, isso provavelmente é um sinal de que eu tô apenas fazendo algo com o qual eu já tô confortável. E aí eu não tô crescendo. Então, eu acho que é um bom sinal. Mas eu acho que o motivo de ser assustador é... Você disse que a gente não pode pensar maior do que o nosso medo. Eu não sei, eu acho que eu discordo. O que eu diria é que, muitas vezes, o motivo pelo qual a gente está assustado é porque a gente não pensa sobre isso. Então a gente tem esses medos vagos, como, sabe... Ah, eu não quero fazer isso porque... E aí você pensa, por quê? Me diz por que realmente eu tô pensando isso. A pior coisa que pode acontecer é que vão rir de mim porque eu perdi Na meu verdade, dinheiro. nem é algo tão importante assim, sabe? No livro eu conto uma história sobre o Péricles. Ele é um grande general ateniense e ele tá liderando tropas em um comboio naval e de repente tem um eclipse. E imagina, viver... Um eclipse solar. Sim, milhares de Ok. anos atrás, você não sabe o que é um eclipse. Já pensou? No meio do dia fica tudo escuro, todo mundo fica assustado. Eles pensam, será que isso é um presságio? Será que são os deuses? E tem uma história semelhante, que é, depois de um trovão, eles pensam, que barulho é esse? O que tá acontecendo? E aí, um mergulhador na escuridão, ele pega sua capa e coloca na cabeça do cara que falou isso. E aí ele fala, você tá com medo disso? E ele, não. E aí ele falou, então, é só a escuridão. Ele falou, o que importa se a escuridão é por causa do sol ou porque eu coloquei a capa sobre a sua cabeça? Então, por isso eu acho que algumas vezes a gente tem medo porque a gente não pensa realmente no que tá acontecendo. Então é um bicho-papão enorme que, se a gente parasse um minuto, analisasse, pensasse, ele não seria tão assustador assim. Então, eu acho que... Eu concordo que você deve ir direto ao assunto, mas parte do ato de ir direto ao assunto é pensar, do que eu realmente tô com medo aqui? Então, não é uma coisa tão assustadora quanto eu achei que era. Eu entendo. Pra mim, o que eu tô pensando é que, quando eu era adolescente, eu tinha pavor de falar com meninas. Claro. Eu não conseguia analisar melhor e pensar, tudo bem, elas podem rir, mas Sim. você vai ficar bem. Eu precisei vivenciar pra perceber que eu estava Aham. bem mesmo. O mesmo aconteceu com a salsa. Eu era fascinado por ver dançarinos de salsa, mas tinha pavor de que rissem de mim. Saquei. E parecer deslocado e não me encaixar. Então, durante meses eu fiquei paralisado com a ideia de parecer bobo, de fazer alguém se sair mal, de ser ridicularizado, de não me encaixar, de não pertencer, tudo isso, porque eu não entendia a linguagem da salsa. E finalmente eu fiz isso pela primeira vez, meio que, sei lá, provavelmente uma centena de dançarinos, eu estava tremendo, suando, apavorado. E depois de 10 minutos eu olhei pra cima e ninguém se importava, ninguém Claro. estava olhando pra mim. Mas eu acho que eu não conseguia analisar melhor porque eu estava com muito medo Sim. no corpo. Era quase como se eu precisasse fazer a ação fisicamente, sentir isso, até que eu pensasse, ok, ainda não me sinto confortável com isso, mas como Batman, né, ele teve que viver dentro da caverna, não, tipo, eu vou pensar que sou um morcego, mas eu preciso me tornar isso, eu preciso conviver com morcegos, deixar que me cerquem, perceber que eu não tenho tanto medo assim, ou que tá tudo bem, eu posso aprender a aceitar o desconforto e superar o medo.
pra poder crescer. Eu lembro de uma vez que eu tava sentado num café na Houston Street e você passou por mim e... Em Nova York? E tinha uma parede de vidro e de repente eu ouvi uma batida e era você. E aí você disse, ei, eu tô indo dançar salsa, você quer vir? E eu lembro de ter pensado, eu preferia literalmente morrer do que fazer isso. Porque... Assustador. Eu acho que experimentar pode ser muito valioso, porque sim, você percebe que não era o que você pensava. Mas é interessante você, por exemplo, você tem medo de dançar salsa e falar com garotas. Ao mesmo tempo, você tava jogando futebol em um nível profissional, fazendo passes, você podia ser atingido por alguém correndo muito rápido, podia Mas literalmente... ainda assim é assustador. E você podia literalmente morrer. Você basicamente não tinha medo de ser atropelado por um carro, mas ainda assim tinha medo do que as pessoas pensavam. E é engraçado, porque quando a gente pensa em coragem, a gente tende a pensar em coragem física, como se fosse só isso. Mas Parece como se fosse mais fácil correr pra um prédio em fogo do que falar com a pessoa que você tá afim porque você tá morrendo de medo da rejeição. Porque talvez os instintos físicos sejam assim, tipo, eu vou resgatar uma pessoa de um acidente, eu me levantaria e sairia correndo. Mas como adolescente eu pensava, essa garota vai rir de mim, meus amigos vão rir de mim, eu não vou ser aceito, ninguém vai gostar de mim, eu vou morrer sozinho, eu vou... tem heróis de guerra que se candidatam a cargos políticos e depois tem muito medo de votar contra o seu partido porque as pessoas ficaram furiosas com eles. Exato. Ou perdeu o emprego. Então, Diferentes tipos de coragem, a gente muitas vezes pensa sobre a coragem física como a mais importante, mas eu diria que é a coragem moral. É a mais difícil. É mais difícil, é mais raro. E o mais complicado é que as pessoas terão um e não o outro. Não importa onde você vá. Esse é literalmente o problema. E antes de escrever esse livro, porque eu sinto que todo livro que você escreve, sempre é algo em você tipo, preciso escrever isso porque sei que ainda não dominei totalmente esse assunto, né? Claro. Ou onde é que estava faltando a coragem em sua vida antes ou durante a escrita desse livro? Houveram momentos, talvez tenham sido há anos atrás e agora você está superando isso, mas onde foi mais difícil criar coragem na situação? Assim, eu passei por algumas coisas assustadoras na vida, seja abandonando a faculdade, decisão de deixar o mundo corporativo para me tornar um escritor, todas essas coisas são assustadoras. Até mesmo decisão de sair do caminho do marketing que eu tava seguindo para escrever livros sobre uma escola obscura de filosofia antiga. Eu apanhei bastante no começo. Não funcionou logo de cara, e eu fiquei preocupado se as pessoas iam gostar, o que elas iam falar de mim. Mas uma das últimas histórias do livro é sobre quando eu tava no American Apparel, e eu acho que uma das coisas mais assustadoras que as pessoas enfrentam é: se eu fizer isso, eu posso perder o meu emprego, sabe? E mesmo que seja um emprego do qual você esteja pensando em sair, naquele exato momento, elas têm esse bloqueio enorme mental entre ser demitidas e não, né? E a história que eu conto é que eu tava pensando em sair do American Apparel pra me tornar um escritor, e aí eles me pediram pra fazer esse tipo de coisa antiética no trabalho, e eu falei, eu não vou fazer isso, eu não faço isso. Mas isso foi o máximo que eu consegui. Eu não queria parar com isso. Eu não queria enfrentar o problema pra impedir que aquilo acontecesse, entende? Certo. E Você disse, não vou fazer isso, mas sabia que ainda estava eu acontecendo. disse, essa é uma má ideia, eu não vou fazer isso, procura outra pessoa. Mas eu poderia ter dito, isso não tá certo, não faça isso. E eu não iria precisar ficar observando o que aconteceria. E quando eu lembro disso, eu penso, por quê? E foi como se, bem, você não queria perder o seu emprego. E um emprego que eu deixei pouquíssimo tempo depois. Eu acho que em um retrospecto eu penso, por que eu queria manter um emprego do qual eu sabia que eu poderia ser demitido por fazer a coisa certa? Então, o motivo de eu ter contado essa história é que eu queria destacar um ponto importante, que é o pretexto. Eu estava preocupado com o X, ou tinha medo de Y, mas essas coisas não envelhecem bem. Quando você olha pra trás, você nunca se sente feliz por ter se acovardado. Você nunca tá satisfeito. Essa é a verdade. Então, eu não quero que o livro passe a impressão de que, sabe, eu sou muito corajoso, essa é a minha história. E a história do livro é que tem pessoas inspiradoras ao longo do caminho, cuja coragem tá nos chamando pra sermos melhores. Então, na verdade, eu termino o livro não com uma história de coragem, mas com uma história de uma falha de coragem. Porque eu acho que isso é engraçado. Se você tiver que ter medo de alguma coisa, que seja medo de trair os seus princípios e de não fazer o que você
sabe que é a coisa certa, por mais difícil que seja no momento. E como alguém desenvolve seus princípios e valores se não tem eles claros, ou se seus Sim. pais ensinaram coisas diferentes, ou a sociedade, ou os amigos do ensino médio, a faculdade? Como eles têm certeza sobre coisas Bom, eu tão acho que você importantes? desenvolve à medida que cresce, e é por isso que você não pode ser muito duro com você mesmo quando não consegue, porque é uma É das maneiras de difícil aprender. aprender É. sendo covarde, né? É. Ao cometer o erro de ser covarde, você aprende por meio da dor. Sim. E você poderia ter feito de maneira E diferente. você aprende que, nossa, essa coisa de autopreservação que você tá tentando, é, que você tá perseguindo, ela não é uma garantia de nada. Entende o que eu quero dizer? Você pensa, nossa, eu não quero estragar tudo, eu não quero prejudicar isso ou aquilo, é tipo... É como se você presumisse que aquilo é seu de qualquer forma, que você tem controle sobre aquilo, quando na verdade não tem. Então, é como os estoicos falam sobre o Memento Mori, que um dos benefícios do Memento Mori é que, na verdade, a vida é muito curta pra se tentar agarrar a ela com muita força. Mas eu acho que você desenvolve a sua própria bússola. Uma das maneiras de fazer isso é quem são os seus heróis? Tipo, quem você admira? Seus O modelos. que eles fariam nessa situação? Quais os princípios que eles seguem? Podem ser seus avós, pode ser o seu cônjuge, ou Jesus, pode ser um realista marxista, pode ser qualquer pessoa da história, pode ser um personagem do seu livro favorito. O que eles fariam? É uma maneira muito válida. Interessante. Bom, o livro, depois a série dos livros, né, é construída em torno do que é chamado as virtudes cardeais, que, na verdade, são virtudes do cristianismo e do estoicismo, e aparecem um monte de escolas filosóficas diferentes, mas a ideia central é sobre coragem, autodisciplina, justiça e sabedoria. Então, pra mim, esses são os princípios pelos quais eu tento viver, e eu acho que todas as situações que a gente acaba enfrentando exigem um pouco ou todas essas coisas. Onde é que você acha que as pessoas mais sentem falta de coragem? Em que partes da vida isso está? É quando elas começam a ser honestas consigo? É na forma que elas mentem para outras pessoas? É o fato de não defenderem o que é certo? Ou pelo acho menos o que elas que- acreditam que é? É coragem física, coragem emocional? Eu acho que é tudo isso. E eu acho que importante ninguém é totalmente corajoso ou totalmente covarde. É sobre o que acontece mais no dia a dia. Como você resolve as coisas. Então, mas eu acho que um dos pontos com os quais a gente mais luta é que se a coragem é rara, né? A coragem na busca pela coisa certa é ainda mais rara. Então as virtudes elas estão interrelacionadas. Uma das histórias que eu conto no livro pensa no Michael Jordan. A decisão do Michael Jordan de se afastar do basquete, E jogar beisebol? uma coragem imensa. Pensa na quantidade de pessoas que disseram que era uma má ideia, que ele não conseguiria, que não ia dar certo. Pensa no dinheiro que ele deixou. Foi uma coragem enorme. Mas eu comparo isso com a saída da Maya Moore, igualmente dominante na WNBA. Ela sai no auge da sua carreira, não pra praticar outro esporte, não pra fazer uma jornada espiritual, não pra passar tempo com a família, mas pra libertar um homem condenado injustamente porque o cara tá passando a vida dele na cadeia. Ou seja, a coragem é importante. A coragem de dizer, eu vou sair do meu emprego e vou abrir uma empresa. Ótimo, muito corajoso. Mas a pessoa que deixa o emprego pra se dedicar a alguma causa significativa, pra mim, essa é outro nível. Então, eu acho que é coragem, mas coragem em busca do quê? Né? Todos nós conhecemos pessoas que são investidores experientes e que são ótimos em assumir e gerenciar riscos, mas será que isso está em serviço da conta bancária ou de algo que realmente importa para as pessoas? Entendi. Onde você sente que ainda tem mais dificuldade de ter coragem? Eu acho que esse é um bom exemplo, a história que eu tava contando, né, agora. Mas é um problema que eu continuo enfrentando. É muito difícil dizer ou fazer coisas que você sabe que terão repercussões financeiras ou na sua carreira, né? Então, eu acho que no início da minha carreira eu falei isso pra algumas pessoas, como se eu tivesse muito feliz por estar sendo requisitado ou por estar ali. Então eu pensava, essa é uma oportunidade? Eu tô animado? Então vamos lá. E não, isso tá alinhado com os meus valores? Será que isso torna o mundo um lugar melhor?
Eu acho que não era nem a ganância que estava me motivando, mas o medo do que aconteceria se eu dissesse não. Então, muitas vezes eu me pego dizendo sim e não fazendo objeções ou articulando totalmente o que eu penso e sinto, porque eu não quero ser excluído e eu não quero estragar as coisas. Então, o que eu tenho feito é apenas o que eu penso e o que eu sinto que realmente precisa ser feito, independente do que aconteça. Eu tô tentando chegar a um ponto em que isso seja consistente com quem eu sou e o que eu faço, mas é assustador porque, em primeiro lugar, e se as oportunidades se esgotarem por causa disso? E além disso, eu acho que à medida que eu envelheço, eu tenho mais responsabilidade. As coisas não afetam só você, afetam as pessoas que trabalham com você, a seus sua filhos, família. sua família. Exatamente. Então, as pessoas se ajudam para continuar evoluindo e é como se... uma das coisas que isso fez foi me dar empatia. Eu tenho um capítulo no livro sobre, basicamente, nunca questione... O título do capítulo é Nunca questione a coragem de um outro homem. O que significa? Nós observamos e pensamos por que esses vagabundos estão em Washington, o que o prefeito está fazendo, ou por que o LeBron James não está se manifestando sobre o que está rolando na China. E é como se cada um de nós chegasse e dissesse que... Por que você não se manifesta sobre o que está errado no seu meio? É muito fácil cair nessa armadilha de criticar a coragem ou a falta de coragem dos outros, ao invés de fazermos o que deveríamos estar fazendo. O que a gente devia tirar desses exemplos seria o que eu tô fazendo, né? Quais são os negócios que eu tô fazendo agora? Como estou progredindo, né? Exatamente. A gente olha pra um político e dizemos, por que eles não votam nisso ou naquilo? Quem se importa se ele não for reeleito? E, bom, eles se importam. E você? Então é tipo... Quando você apostou na sua carreira? Sabe, quais foram as posições que você tomou quando disse, isso é pouco popular, mas eu me sinto moralmente obrigado a fazer isso e eu tô disposto a aceitar as consequências disso? O que acontece se as consequências forem ruins e você ficar sem dinheiro por anos e não tiver oportunidades? Mesmo que queira começar algo por conta própria, você pode querer se afastar de qualquer sociedade, comunidade ou família da qual faça parte agora. Ok, se eu tiver coragem para defender o que eu acreditava, mas... E aí, o que é que eu ganhei com isso? Meu orgulho, minha solidão, quer dizer... Bem, tem uma tensão aí. Então, tipo, no American Apparel, eu não fiz o que eu queria, né? E, por não fazer isso, Você manteve eu seu mantive meu emprego. emprego, o que não foi benéfico pra mim ali, mas posteriormente eu tava em uma posição que eu tinha mais influência sobre o fundador e o proprietário da empresa pra realmente corrigir a situação de uma forma que funcionasse. Então, pensa, de que adianta um fracasso nobre? Se você se posicionar muito cedo, e se for a pessoa que... por exemplo, nós dois temos um público, né? Se a gente tivesse assumido certas posições no início da nossa carreira, esse público não estaria lá para falar sobre o que quer que fosse importante. O problema, a armadilha é que dizemos, eu vou fazer isso depois, vou fazer mais tarde, e ainda construindo algo, ainda tô trabalhando. E você nunca faz, porque agora ficou mais caro. Agora é ainda mais difícil. A gente pensa que, aquele cara é um senador, ele deve conseguir fazer isso. Ou essa mulher é uma governadora do terceiro estado, mais popular, ela deve... Mas, na verdade, a parte difícil é que, à medida que você cresce, há mais pra perder, né? Você pensa, essa decisão pode me custar $1 bilhão de dólares. Não que eu jamais tenha tido uma... mas não fica mais fácil à medida que você tem mais sucesso. Pode se tornar mais difícil. Então você precisa de mais coragem à medida que avança. É fácil ser o cara que fica do lado de fora dizendo como que as coisas deviam ter sido feitas, mas por outro lado, quando você tem pessoas que dependem de você, tem influência e tem algo pelo qual trabalhou, é mais assustador. Então precisa de mais. Então que as pessoas deveriam aprender com os estoicos para ajudá-las a terem mais coragem e viver uma vida melhor. E também se houvessem 3 coisas que todo mundo pudesse aprender com os estoicos para melhorar suas vidas, então, quais seriam elas? Eu tenho boas recomendações. Então, uma das perguntas que fazemos a nós mesmos, quando a gente tem medo de algo, quando estamos pensando mas e eu? O que eu faria se estamos preocupados, sabe,
E os realistas marxistas dizem: você enfrentará isso com as mesmas armas que enfrentou todos os seus problemas. Então, lembrando que, tipo, ei, você já teve medo antes. E você ainda tá aqui, né? Então, muitas vezes, o que o nosso medo tá fazendo é subestimar ou menosprezar o quanto a gente é bom no que a gente tá fazendo de verdade. Você não se torna um perdedor ou indefeso de repente. Na verdade, você é a mesma pessoa que é hoje. E o que você vai fazer? Você descobrirá. Assim como se você deixasse seu emprego, você diria: ei, eu tô me demitindo e eu vou procurar um outro emprego, mas se você for demitido, de repente você se sente incapaz. Enquanto quem te demitiu vai se sentir com muito poder. Então você tem que lembrar do que você é capaz e é algo muito importante. Certo, essa é a primeira. Em segundo, os estoicos dizem que a gente deve sempre estar treinando. Uma das razões pelas quais eu acho importante ter prática física, uma das razões pelas quais eu acho que é bom buscar a adversidade, a dificuldade, é que quando as coisas acontecem, você tá pronto. Epicteto, um dos primeiros estoicos, é na verdade um escravo e diz: você quer chegar a um ponto em que, quando as coisas acontecerem, você possa dizer: foi pra isso que eu treinei. Certo. Sabe? Você sabia que isso poderia acontecer e você consegue resolver. E antes de ir para a próxima, logo quando a pandemia aconteceu, eu pensei, cara, isso é uma droga, eu tenho treinado para isso nos últimos 12, 13 anos da minha vida. Sim. Que em 2007 eu me machuquei, fiz uma cirurgia, depois de 2008 teve a crise imobiliária e não tinha empregos pra gente como eu, sem diploma universitário e sem estudo. Eu pensei, é melhor aprender certas coisas para que, quando isso acontecer daqui a 5, 10, 20 anos, eu esteja pronto para enfrentar qualquer adversidade. Sim. Talvez não seja divertido e ainda seja desafiador, mas eu estou preparado e pronto, né? Eu havia passado 13 anos treinando para aquilo. Estranhamente, eu senti uma sensação de paz, porque isso me deu energia e clareza para poder agir e mudar onde eu precisava e liderar com coragem em vez de... E eu não era perfeito, mas consegui liderar de um modo mais calmo e mais pacífico, em vez de frenético e com medo. Olha, a preparação te deixa corajoso, né? Você se preparou, então você estava pronto, e depois acho que você também se lembrou do que sentiu na época. Cara. Você também estava em uma posição de liderança e que entendia o que as pessoas que não estavam tão preparadas precisavam É o que elas estão ouvir. vivenciando, que é uma droga, né? Sim. Então você pode ter uma empatia, como você falou, você pode se conectar com as pessoas. Então sempre treine, sempre aprenda algo novo, treine fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E aí, a terceira seria exatamente esse exercício estoico de Memento Mori, que basicamente significa: lembre-se de que você vai morrer. Na verdade, eu carrego uma moeda no meu bolso que diz isso. Mas acho que quando você percebe, ei, a vida já é curta e frágil, eu não preciso. Se eu passar o meu tempo me encolhendo e preocupado, com medo, eu vou estar agindo como se eu tivesse um certo poder sobre as coisas, e eu não tenho. Há uma famosa história estoica em que o imperador vê um filósofo estoico que ele odeia e diz: eu tô condenando você à morte e agora você... E aí ele fala: eu já fui condenado à morte. Né? Em algum momento. Então ele disse: você não tem mais poder sobre mim do que a própria vida tem. Do que a mãe natureza é. Exatamente. Fique calmo. Então, perceber que a vida eu acho que às vezes as pessoas não percebem isso. Memento Mori não significa: não use seu capacete de moto, ou finge que a pandemia não é real. Não significa isso. Significa concentre-se nas partes de segurança e preocupação que estão sob o seu controle, mas se você estiver perdendo o seu tempo com medo, isso é algo que eu pensei durante muito tempo na pandemia. E eu não sei, especialmente no início, mas a gente não sabia pra onde estava indo tudo aquilo, a gente não sabia o que significava, a gente não sabia nada, o tic-tac do relógio das pessoas, a condição pré-existente que você já tem, azar ou não. Então, você precisa levar a sério. Mas enquanto isso, o que você tá fazendo com o seu tempo? Né? No que você vai gastar esse tempo enquanto você tá aí? Então, se você estiver gastando o seu tempo e se preocupando e estressando... Vendo as notícias o dia inteiro. O que você tá fazendo, na verdade, é rejeitar a vida que tem diante de si mesmo no momento. Então, é como um eclipse mais longo, né? Sim. É como se um eclipse estivesse acontecendo, a gente não sabe o que é isso, mas você pode se sentar, se preocupar e temer por esses 5 minutos, ou seja lá o que for. Ou você pode olhar para cima, aproveitar e fazer algo com o seu tempo, planejar, criar estratégias, organizar o tempo. Sim. James Stockdale, que passou 7 anos em um campo de prisioneiros no Vietnã, lia os estoicos. Ele disse
que ele chegou lá e pensou: eu nunca perdi de vista o fato de que eu controlava o final da história, né? Então, se ele saísse, ele também controlaria o final. Ele decidiria, ele disse: eu poderia transformar isso em algo que, em retrospecto, eu não teria trocado por nada. E Não é louco? isso é incrível. É como o Mandela também, né? É. 25 anos ou algo assim. Então, eu acho que se a gente tem coragem pra dizer: isso aconteceu comigo e eu não escolhi isso, eu não queria isso, mas agora eu tô aqui e eu vou enfrentar isso. Eu vou aplicar todo o meu treinamento e a experiência nisso e eu não vou desperdiçar a minha vida sendo amargo ou ressentido ou com medo e passivo em relação a isso. Eu vou começar a trabalhar, transformar isso em algo. Não tenho certeza se isso tá 100% correto, mas eu ouvi dizer que Butão é o país mais feliz do mundo, né? Sério? Não tenho certeza se você já ouviu falar disso, é porque... Não sei se todo mundo faz isso ou se apenas algumas pessoas fazem isso, mas elas se concentram na morte 5 vezes Interessante. por dia. Pensam nisso. Tem um aplicativo que se chama Croaked, Sim, eu já vi isso. ou É. Você Vai Morrer, algo assim, 5 vezes por dia. Eu tive por um tempo e enviava um lembrete, você vai morrer, É. com uma sensação inspiradora que faz você refletir sobre sua morte pra você poder se lembrar, né? Eu... Você tem isso no seu Não, celular? não, eu te dei um desses. É o que eu carrego no É? bolso. Sim. Legal. Você só carrega isso. É uma boa maneira de... Eu giro e a ideia é que Você pode deixar a vida agora mesmo, né? E o resto o Marcos Aurélio diz: você poderia deixar a vida agora mesmo. Depois disso ele diz: deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Então, pra mim, o poder da meditação sobre a sua morte é que isso coloca tudo em perspectiva, né? Isso não deixa as coisas sem sentido. Na verdade, faz com que elas sejam significativas, porque se isso aqui não importa, eu não deveria estar fazendo isso, e se importa, eu devia fazer como se fosse a última vez que eu fizesse na minha vida. Tá entendendo a ideia? Eu acho que uma das coisas, eu não sei quanto a você, mas como uma pessoa ambiciosa ou motivada, eu me vejo muito na correria. Sabe, eu tenho que ir daqui, eu tenho que estar ali, isso tá demorando muito, eu não quero esperar. Às vezes eu me pego... o meu filho costuma tirar cochilo no carro. Então, nós vamos ficar no carro enquanto ele estiver dormindo. E eu me pego pensando, quando eu tô atrás de um motorista lento, eu tenho que contornar isso. E aí eu penso, mas eu não tô indo pra lugar nenhum. Eu não tô com pressa. Então, o que eu comecei a me lembrar é, pra onde você tá indo com tanta pressa? Porque você tá indo em direção à morte, não só pelo excesso de velocidade, mas porque você tá se apressando e ao sair correndo de um momento, você tá se afastando da vida. Sêneca fala sobre isso, ele diz: não pense na morte como algo que acontecerá no futuro, pense na morte como algo agora Sério? mesmo. Porque o tempo que passa pertence à morte. Né? Quando você morre, é como se tivesse vivido 80 anos, mas na verdade são 80 anos mortos que nunca mais poderão voltar. Então, se você pensar sobre o tempo que passa como sendo a morte acontecendo, a cada minuto você está se aproximando da morte. Então, você não quer se apressar em momento algum. Você quer vivenciar plenamente o momento. Mesmo que você esteja numa fila, atrás de um carro, impaciente. A vida é assim. E quando você se apressa, você tá ou se afastando dela ou se aproximando da morte. Então você diminui o ritmo e pensa, ok, eu tô vivo há 34 anos, o que eu tenho pra... Eu tive vivo por 34 anos? Ou só tava com pressa. Sim, eu tive correndo pra chegar aos 35. Mas na verdade, talvez eu morra aos 35. Né? Você não sabe. Então, se você simplesmente diz, o presente tá aqui e eu vou ser controlado e corajoso o suficiente pra isso. Isso é o suficiente, isso é tudo, não precisa de mais nada ou de nenhum outro lugar. Eu vou estar aqui e eu não vou mais correr. As crianças têm sido muito úteis pra isso, porque você pensa, não só eu tô correndo potencialmente pra morte, mas na verdade você tá no mínimo dizendo que eles nunca mais terão essa idade. Então, ao tentar acabar com isso, você tá tentando... Cara, você tem que Você vai pensar. sentir falta deles, né? E eventualmente você vai pensar, e se eles tivessem 5 anos de novo, né? Mas quando eles tinham 5 anos, você queria que tudo passasse rápido. E aí... Os gritos, choro, cocô, o que quer que seja, né? Você pensa que queria que eles pudessem fazer sozinhos, Você não mas... quer realmente isso. Então, se Você quer que eles fiquem ali pra sempre, né? lógico. Quer congelar o momento. Sim, claro, e isso é verdade, mesmo pras coisas ruins. Mesmo quando você tá preso no trânsito, mesmo se
Você É verdade. tá em casa com uma gripe, mesmo quando é... Eu não sei se você pensa sobre isso, quer dizer, você sempre foi talentoso e bem-sucedido durante a vida inteira. Ao contrário de mim, que lutei e sofri durante muitos anos, mas eu sinto que, especialmente nos anos em que meu sonho acabou, quando eu jogava futebol, eu pensei, bem, quem sou eu, né? Qual é a minha identidade? Qual o valor que eu agrego ao mundo? Se esse era o meu valor, como eu posso sobreviver e prosperar nesse mundo sem esse valor e sem essa identidade? Eu lembro de estar num momento de incerteza por um tempo e eu queria sair daquela situação, eu queria ter um Sim. emprego, eu queria abrir uma empresa, eu queria ter dinheiro, eu queria ter um público, eu queria ter um livro, tudo isso, eu queria ter alguma coisa, né? Aham. Quando eu olho para trás e penso, eu falo, cara, esses momentos foram significativos quando eu estava vivendo e aprendendo no momento, no dia a dia, a luta, a dor, a adversidade. Eu estou recriando isso de outras maneiras, apenas tentando chegar ao próximo nível, mas eu nunca vou viver de novo esse aspecto, esses momentos, nesse tempo em si. E aí, quando você recebeu essas coisas, foi realmente tão mágico quanto você achou que seria? Nunca é. Quer dizer, não foi tão gratificante. Foi legal ver o ciclo completo e refletir sobre o passado, mas nunca foi tipo conseguir. Você nunca sentiu que conseguiu. Não. Então eu falo sobre isso em alguns dos meus artigos e também o que acontece é que quando você chega ao stand do metal, ao best-seller ou ao New York Times, a medalha de ouro olímpica, qualquer coisa que seja, e tem um efeito anticlimático Muito. nisso. Depois de 10 minutos você fica É. tipo, e agora? Você fala sobre isso no School of Greatness, você pergunta, e agora? Então, o problema é que as pessoas só seguem dois caminhos. Você sente o e agora, então você pode pensar, agora eu preciso de algo significativo. Quero ir mais Ou longe. não, ou você pensa isso, ou você pensa, nunca se tratou de realizações, sempre se tratou de estar presente, de significado, de conexão e dos amigos que você faz pelo caminho. Ou você diz, acho que eu preciso fazer isso de novo. Ou, não foi com $1 milhão, vai ser com $1 bilhão. E assim, você pode ver por que essa mudança de meta cria pessoas realmente bem-sucedidas. Mas raramente são pessoas felizes. Feliz, realizado, Sim, tranquilo por dentro, né? Eu acho que a jornada que eu tô tentando, o que eu tô tentando fazer, eu gostaria de ser a prova de que é possível ser mundialmente reconhecido no que se faz e estar num lugar de contentamento e plenitude, não precisar ter que fazer mais, ou não ser do tipo, eu preciso disso e aí eu serei bom, porque você nunca, jamais será bom. Sempre vai ter um escritor melhor, alguém que escreve de uma forma diferente, ou qualquer outra coisa, pode ser mais talentoso, mais bem-sucedido, Eu mais lembro rico também. Claro. Quer dizer, você sempre conhece alguém. Tem uma história sobre o Joseph Heller e o Kurt Vonnegut. O Kurt Vonnegut escreveu Matadouro 5, o Joseph Heller escreveu Catch-22, dois dos maiores escritores do século XX, e eles estão numa festa, e você já esteve numa festa como essa. Tem uma pessoa muito mais rica do que você, e em alguma dessas festas você pensa, por que eu tô aqui? E o Kurt Vonnegut tá provocando o Joseph Heller, ele diz, você sabe que esse cara ganhou mais dinheiro essa semana do que o seu livro vai ganhar a sua vida toda, né? E aí ele fala, mas eu tenho algo que ele não tem. E aí o cara pergunta, o que isso poderia ser? E ele fala, eu já tenho o suficiente. E não é como se esse cara tivesse só escrito Catch-22 e depois ficado sentado. Ele escreveu outras coisas excelentes, fez ótimos trabalhos. E ele só não estava fazendo isso pelo desejo de ocupar o lugar de sucesso. Temos uma palavra de sede, né? Ele não estava com sede. Ele estava saciado, ele estava fazendo porque ele realmente gostava. Eu lembro da primeira vez que um dos meus livros chegou ao primeiro lugar e eu tava cortando a grama e o meu agente Steve me ligou e ele me contou e eu... Cara, agora eu tenho que terminar essa grama. Sabe? Eu tava tipo... Você pensa, tive esse momento de 10 minutos, mas ainda tô aqui tipo, empurrando essa coisa. E você percebe, nunca vai ser. Eu não sei por que eu achei que seria, mas eu não pensei que seria isso. E eu me sinto grato por não ter pensado, eu tenho que ter 2 livros seguidos. Aí eu vou me sentir melhor. Sabe? É interessante, eu me lembro do Steve, quando ele me ligou, a gente tem o mesmo agente. Eu não cheguei ao número 1, mas quando cheguei à lista de best-sellers, eu lembro de ter passado uma hora, tipo, cara, isso é algo que eu sonhava. Mas depois de 1 hora ligando pra todo mundo e recebendo parabéns, eu fiquei tipo... Mudou o quê, né? Sim. Nada realmente mudou. Vou fazer um Eu desfile pra conquistei você. algo. Não abriram portões, dinheiro caindo, pessoas ligando. Foi como se algumas pessoas tivessem notado e outras, tipo, certo, você faz um post no Instagram e
Então, E aí o tempo passa, né? nesse livro, na verdade, eu tô pensando nisso, porque quando você faz um livro, existe toda essa linha de priorização de como você vai entrar na lista. E isso consome muito do seu tempo e da sua energia. E como? por que você faz isso? Obviamente, existem alguns motivos comerciais, mas parte disso é, se não um ego, é porque as pessoas disseram que isso é importante. Então você pensa, isso é um alvo bom. E nesse caso, e eu sou um pouco assim na minha editora, eu digo, não, eu só quero colocar o maior número possível de livros nas mãos das pessoas. Então eu tô ignorando tudo isso. Mas tem uma espécie de medo, porque o único benefício dessa estratégia é que o sucesso só é claro, objetivo e reconhecível por outras pessoas. Ou seja, o livro vai ser lançado, eu sei que tá indo bem, eu já conheço o caminho que ele tá seguindo, mas eu não tô dizendo que eu vou receber condolências. Então as pessoas vão falar, isso não funcionou tão bem, sabe? Então, é como É se como você... todos os seus livros, né? Não tiveram sucesso imediato, 2 anos depois, agora é número 1. Mas Isso é incrível. apenas essa ideia, você precisa determinar o que é sucesso pra você e não se basear no que os outros pensam, exatamente. Eles... É difícil, tem que ter coragem, viu? É muito difícil fazer Eu vou isso. te dizer uma coisa, nos últimos 2 anos, eu tenho trabalhado no desenvolvimento de um novo livro. Mas também eu tenho pensado, tem que fazer essa coisa dessa editora tradicional. Tipo, eu quero deixar isso de lado e escrever um bom livro que cause impacto nas pessoas, mas Certo. é difícil, você se preocupa com adiantamentos e com o que as pessoas vão perguntar. Ou você não se importa nem um pouco com isso, né? Apenas publica por conta própria, e isso me deixou empacado até 6 semanas atrás. Nos últimos 2 anos, eu tive num limbo. Acho que primeiro porque eu estava tentando desenvolver um negócio, a pandemia, as mudanças. Mas essa conversa esteve na minha cabeça por 2 anos antes de todo esse período. E o que... Foi agora que eu pensei, tudo bem, eu preciso ter clareza, preciso tomar uma atitude, fazer isso da melhor maneira possível, né? Fazer coisas que sejam inteligentes para os negócios, mas também que fazem diferença na vida das Bom, é pessoas. uma forma de segurança, né? Pra fazer isso, fazer o convencional, é assim que se faz, é mais seguro, porque assim você não vai ter ninguém dizendo, que idiota. Sempre caindo de cara no chão, Ele é um perdedor, não deu certo, ou ele tá indo de mal a pior. Então, a decisão de fazer as coisas com as quais você se importa requer deixar atrás de você o que não convém mais e simplesmente dizer, essa é a minha jornada agora. Eu acho que é particularmente difícil no mundo de hoje, onde tem contagens de visualizações e curtidas e existe muito mais quantificações públicas do que é feito. E quando eu converso com as equipes esportivas, às vezes eu tenho um pouco de inveja. É como se fosse óbvio se eles estão fazendo um bom trabalho ou não. Você tem inveja? É como... de algo? Eu adoro a clareza dos esportes. Ganhar ou perder. Vitória, derrota. Quantos pontos, Você conseguiu chegar ou não, estatísticas. Mas a realidade tá no mundo em que o resto de nós existe. É como um comitê, né? Quantas pessoas gostam Você disso, tá correndo a quem sua você própria tem que corrida. decidir. Você precisa decidir o que é sucesso. Eu sei. E isso significa criticar a si mesmo quando não atingir as suas próprias metas, mas também significa parabenizar você mesmo por ter um sucesso que talvez outras pessoas não reconheçam. E o sucesso pode ser apenas, tô orgulhoso do capítulo que eu escrevi nessa semana ou nesse mês, mesmo que ninguém vá ver, né? Mesmo que ninguém esteja comprando ou alguém vá comprar, mas eu tô orgulhoso do trabalho que eu tô fazendo. Eu tentei fazer... Eu diria que no meu primeiro livro, eu disse 10%... Esse é um processo porque eu fiz o melhor que eu pude fazer, e 90% vamos ver quais são os resultados. Vamos ver qual vai ser agora. Eu gostaria de pensar que, à medida que eu fui avançando, isso foi lentamente mudando e agora eu tenho 90% de já é um sucesso porque isso existe. Mesmo que ninguém compre, né? Eu me esforcei pra isso. Depois de 10%, bônus, funcionou, eu ganhei prêmios ou fui reconhecido. Mas como falamos no início, né? Existem 3 níveis em um livro. Existe uma aptidão para se escrever um livro, a qual você dominou e se tornou um dos maiores escritores do nosso tempo, ao entregar sabedoria e esse conhecimento antigo e criar exercícios práticos de como você pode realmente fazer isso na vida. Milhões de pessoas já leram seus livros. Você pode dominar a escrita do livro, mas também precisa dominar marketing, estratégia, como divulgar, como se comunicar, e depois dominar a paciência de talvez lançar um próximo livro e ninguém se importar com ele por alguns anos, mas você é paciente, né? Depois que as pessoas eu acho compram. que você quer classificá-las. Então, os estoicos dizem que a primeira tarefa, a tarefa mais importante da vida é
o que depende de mim e o que não depende de mim. Separar essas coisas nessa categoria. Tá sob o meu controle, não tá sob o meu controle. Então, ao analisar um projeto, um negócio ou qualquer outra coisa, eu priorizo com base no que tá sob o meu controle. E no que tá menos sob o meu controle. Então, primeiro, domine a coisa em si, seja lá o que seja ela, o melhor álbum, o melhor vídeo, o melhor, evento ao vivo que poderia ser. Você tem tanto controle sobre isso quanto sobre qualquer outra coisa. Então, isso é seu. E assim você tem a capacidade de obter a maior parte da vitória antes do álbum ser lançado. E aí, no marketing, a divulgação, a comunicação e a conversa sobre outro assunto é algo que tem mais a ver com a influência do que algo que você controla, né? Porque é como o que está acontecendo no mundo, quanto o seu produto é atual ou uma tendência, mas também é preciso saber o que você está disposto a dedicar em tempo, o que você está disposto a... Muitas pessoas simplesmente acham que são melhores que isso. E a terceira parte é a paciência, o tempo. Ou se o público vai gostar. Imagina que você é Herman Melville, você escreveu Moby Dick e é uma obra criticada. Todos dizem, isso não é só ruim, isso é horrível. Você ter feito isso já nos deixa ofendidos. Então, no final da vida dele, depois que ele faleceu, é que finalmente recebe o devido reconhecimento. Então, essa parte é a que tá menos no controle. E você precisa manter um certo distanciamento disso. Porque se você acorda todos os dias e pensa, ai meu Deus, será que hoje é o dia que as pessoas finalmente vão me reconhecer por todas as contribuições? E você entregou a sua felicidade a algo que não depende de você. É engraçado, eu lembrei de algo enquanto você dizia isso. Eu cresci numa religião chamada Ciência Cristã. Uma mulher descobriu essa religião e escreveu um livro chamado Ciência e Saúde. Na mesma época, no final do século XIX, Mark Twain ainda estava vivo e eles eram inimigos, né? E Mark Twain escreveu um livro inteiro criticando essa mulher. Mary Baker Eddy e suas descobertas sobre a ciência por trás da cura era basicamente a ciência da cura de Jesus, né? Ok. É assim que funciona. É assim que a mente funciona, como a gente pode se curar. E ele escreveu um livro inteiro criticando ela e a ciência cristã. Ele criticava o trabalho dela e ela continuava escrevendo o mesmo livro com atualizações ampliadas a cada ano. Tinham várias edições do mesmo livro. E o livro continuava em primeiro lugar. Ele teve que escrever novos livros o tempo todo. Eu acho que ele estava frustrado com o fato dessa mulher continuava escrevendo o mesmo livro e estando aqui estão mais descobertas sobre como o corpo é curado com a mente. É engraçado, ela continuou porque estava concentrado no seu trabalho, na cura das pessoas e a mensagem se espalhou. Mas eu acho interessante que parte do motivo que me levou a falar disso é pelo fato de quanto mais você divulga o seu trabalho, mais criticado ele vai ser, mais as pessoas vão estar abertas para poder criticar isso. E acho que muita gente não está preparada para receber crítica. A gente não é treinado para lidar com isso. Ninguém ensina como lidar com críticas quando se tem um público. Não, ninguém ensina porque o problema é que muitas pessoas nunca chegam a ter. Então não há muitas instruções, mas é inevitável. Você percebe algumas coisas. Uma das coisas é que os críticos são quase sempre mais barulhentos do que os fãs. As pessoas que não gostam de alguma coisa fazem mais barulho do que... né? Porque isso acontece, né? Eu acho que um se sente superior ao outro. Tipo, as coisas que eu gosto, legal. Mas quando realmente odeiam algo, elas dizem, eu preciso que eles sofram como eu tô sofrendo. E muitas vezes eu acho que são apenas níveis diferentes de entusiasmo. Mas mesmo que apenas 10% das pessoas odeiem o seu produto e 90% gostem, você vai ouvir mais desses 10%. E... Como a gente se prepara para ter coragem sabendo que seremos criticados? Você tem que... É por isso que é muito importante saber o que você está tentando fazer ou o que é sucesso para você. Porque muitas vezes eu vejo críticas negativas sobre o meu trabalho e as coisas, de alguma forma, isso me afeta e eu tento não fazer isso. Eu tento manter distância, mas sempre acontece, né? E às vezes o que as pessoas criticam negativamente é exatamente o que eu quero que elas falem, tá entendendo? Elas falam, não tem ideias originais nesse livro, é apenas o Ryan... popularizando a sabedoria antiga. E sim, é isso. Cara, era exatamente o que eu tava tentando fazer. E elas insistem.
o que esse cara quer? Ele tem cabelo castanho. E sim, exatamente, é Foi isso isso que aí. eu quis dizer. E, na verdade, ainda Adoro menos quando que isso. dizem nada de novo, né? Sim. Quer dizer, não tem nenhuma ideia original. Quer dizer, não existe ideia original, né? Isso é apenas muito do mesmo. Mas quantas ideias originais existem de fato? É como reempacotar e dar um propósito a algo que você pode aprender de uma maneira Bem, no diferente e meu caso, entender diferentemente. especificamente, eu não tô tentando ter minhas próprias ideias, mas sim contar as melhores ideias do passado. Então, se você me disser que eu fui bem sucedido, você acha que tá me criticando, mas na verdade o que você tá dizendo é: eu não queria o que você tá me vendendo. Legal. Então, quando você tem essa noção do que você tá tentando fazer, você consegue incorporar essa parte da crítica. Se em vez disso alguém dissesse, o Ryan entendeu o estoicismo de forma totalmente errada pelos seguintes motivos. Bem, agora estamos pelo menos no mesmo universo no que diz respeito à intenção do trabalho. Agora eu posso tentar pensar, essa pessoa tá certa ou não? Mas pelo menos a gente tá alinhado. Eu tô tentando chegar aqui, você tá bravo comigo por não estar aqui. Bem, eu não queria estar ali. Então não deveríamos ser amigos, tá entendendo? Então eu acho que realmente o que você tá tentando fazer é ótimo. Então, a terceira é simplesmente lembrar que isso não tem quase nada a ver com você, né? Em que sentido? A crítica não tem nada a ver com você. Sim. Algo que tá acontecendo com eles. Então, às vezes eu recebo um e-mail desagradável, eu respondo, eu espero que isso tenha feito você se sentir melhor de alguma forma. E eles falam, nossa, eu não sabia que você ia responder, eu pensei que não fosse uma pessoa de verdade. Você se dá conta de que essa pessoa tem uma vida limitada, ou tá passando por alguma coisa e achou que tava apenas gritando pro vazio, mas você acabou ouvindo. Então você percebe o quanto pessoas magoadas, isso não tem... As coisas, elas não têm a ver com você da maneira que eles fazem parecer que tem a ver com você, ou pode ser. Você tem que... E alguém estar te criticando não significa que você tem que aceitar. Não. Acho que muitas pessoas absorvem, são afetadas e impactadas por isso. E isso as impede de divulgar seu trabalho e criar mais, porque ficam com medo que algo realmente invada e se instale nelas, então elas acabam guardando essa raiva e crítica de outras pessoas. Existe um exercício do Marcos Aurelius que eu penso, não é especificamente sobre isso, mas dá pra aplicar. Ele fala, é possível um mundo sem pessoas que não sejam negativas? Não. Ele diz que um certo número de pessoas será dessa forma ou daquela. Então, quando você conhece uma delas, você não pensa, como assim? Você pensa, 1 em cada 100 é assim. E eu acabei de conhecer uma delas. Então, faz sentido. Matematicamente faz sentido, né? Assim como quando você vê uma pessoa alta, uma certa porcentagem das pessoas é alta. E você não pensa, de onde veio essa pessoa alta? Seria possível, se você pensar, em algum momento você conseguiu agradar 100% das pessoas o tempo todo? Não! Então, quando você pensa e se depara com alguém que está insatisfeito com o seu trabalho, você tem que pensar, matematicamente isso tá certo, né? Certo. Então, por exemplo, quando você vê um vídeo no YouTube, você pensa, ele teve 1 milhão de visualizações, 50 mil votos positivos e 1000 votos negativos. Você pensa, quem são essas 1000 pessoas? Mas na verdade são 1000 em 1 milhão. Matematicamente, isso é muito bom, na verdade. É muito bom. Isso é ótimo, né? E mais uma vez, lembre-se que matematicamente, para um certo número de pessoas, você não vai ser para elas e elas não vão ser para você. O que você acha que os estoicos pensariam em termos de lei da atração, de manifestação de abundância, autodisciplina e coisas assim? Dessa categoria. Eu penso muito sobre isso porque as pessoas me perguntam, e o estoicismo se tornou popular na autoajuda e existe uma sobreposição, né? Então, os estoicos são muito... E aqui eles concordam. Marcos Aurelius diz, nossa vida é tingida pela cor dos nossos pensamentos, o que eu acho que é uma bela maneira... Tingida. Tingido. Ok. Por exemplo, pintado de verde. Tipo, se você tiver pensamentos positivos, verá coisas positivas no mundo. Se você tiver tudo como algo desagradável, angustiante, problemático e ruim, é isso que verá no mundo. E aí as nossas percepções certamente influenciam na nossa realidade. Mas nas disciplinas estoicas existe a disciplina da percepção e a próxima disciplina que é a disciplina da ação. Percepção, como você A vê o história que mundo, você como conta você a si mesmo pensa, ok. e o que você deseja sobre o que você pensa, né? E aí a próxima disciplina é a ação. Então, tipo, eu não acho que os estoicos digam, se você ver tudo positivo, tudo será positivo. É que a positividade estabelece a ação que pode tornar a positividade real. Então, eu acho que
O que me deixa frustrado com as pessoas em relação a essa manifestação disso, ou a lei da atração, é essa ideia de passar um cheque de $1 milhão pra você mesmo e então vai ser Espere. realidade. Espera. Não. Vai fazer o trabalho, né? Então, se você quiser, quando os estoicos percebem uma oportunidade dentro de um desastre, eles não ficam sentados e falando, isso vai se resolver. Eles têm que começar a trabalhar nessa coisa. Então, Eu sempre vi essa questão, quer dizer, a palavra ação está em atração, né? É como agir para atrair o que quer. Mas eu acho que a gente precisa perceber primeiro. Eu não sabia que esse era o primeiro princípio, né? Percepção. percepção, ação e a terceira é a vontade. O que você suporta e o que você aguenta. Mais ou menos como suas disciplinas, né? Disposição para suportar coisas difíceis, desafios. O fato de que grande parte da vida tá fora do seu controle, que o sofrimento é inevitável, apenas as partes difíceis da vida. Essas são as 3 disciplinas. O que os estoicos pensam em termos de acumulação de riqueza? Quer dizer, não sei o que eles tinham naquela época, mas falo sobre as riquezas. Então, o fundador do estoicismo é um comerciante chamado Zeno, que perde tudo em um naufrágio. E aí ele chega a Atenas sem nada, e ele entra numa livraria e... Quando foi isso? Em que ano? 300 depois de Cristo. Ok. Bem na época da morte de Alexandre o Grande. Então, ele entra dentro dessa livraria e ouve alguém lendo filosofia. E aí ele perguntou, o que é isso? E isso mudou a vida dele. Depois ele disse, eu fiz uma grande fortuna quando eu sofri um naufrágio. Ou seja, ele trocou bens mundanos por bens reais, que são sabedoria, felicidade, propósito, tudo isso. Mas os estoicos eram homens de negócios, generais e políticos. Sêneca é o segundo homem mais rico de Roma. O que os estoicos diziam, o dinheiro não era bom nem ruim, que era indiferente. Não desinteressante, mas indiferente. Ou seja, simplesmente era aquilo. Então, se você tivesse, deveria usá-lo. Se você não tivesse, você não era privado de nada. Apenas não tinha essa coisa. Agora, obviamente, os romanos viveram em uma época em que as coisas eram muito mais hierárquicas e as pessoas tinham muito menos controle ou capacidade de começar um negócio. Essa era a época que, então, você tinha uma... Não era descentralizado, eram e você... classes e hierarquias. E você herdava certos status e outras coisas, então eles eram um pouco mais passivos do que nós somos hoje. Mas eu acho que a ideia do dinheiro, que é uma ferramenta, se você tem, você deve usá-lo. Se você não tiver, não deve passar a vida toda obcecado por ele. Mas eu gosto de pensar nos estoicos como sendo mais ou menos indiferentes a ele. Então, qual seria a abordagem para alguém que estivesse tentando gerar mais riqueza? Quer dizer, tipo, não tenho muita grana, mas queria ter uma vida mais confortável, financeiramente abundante, sem ter que me estressar com dinheiro. Talvez eu não venha a ser um bilionário, Bem, eu acho que esse é o problema. Muitas pessoas pensam no dinheiro como um bem independente. Elas sofrerão na vida para ter potencialmente muito dinheiro no futuro. Que a propósito, os estoicos dizem que não é garantido. Então você não pode levar... perder também. Você não pode levar quando você morre. E muitas vezes as pessoas trocam tempo por dinheiro. Um recurso inestimável por um recurso menos valioso. Entende por que? Interessante. O Sêneca fala sobre se o seu vizinho roubasse dinheiro de você ou ele construísse na sua propriedade, você ficaria muito chateado. Mas se ele desperdiçasse o seu tempo, você diria, tanto faz, é isso que eles fazem. Então, também eu acho que os estoicos diriam, qual é o recurso mais valioso? É o tempo, é a independência da sua mente, é a sua autonomia. Então, por isso, eu acho que às vezes, especialmente as pessoas que são realmente frugais, que os estoicos eram humildes e não se importavam muito com coisas extravagantes. Eu acho que a gente chega num ponto em que muitas vezes damos mais valor ao dinheiro do que ele realmente vale. Você tá trocando a sua felicidade pra acumular essa coisa que ela não vai te dar o que você acha que ela vai te dar. É verdade. Quer dizer, você é um cara motivado, bem-sucedido e que continua criando. Você tem uma boa fazenda, tem gado, tem gansos, tem cavalos e tudo mais. Você tem família, tem uma livraria agora que tá crescendo. Tem todos esses negócios e sua equipe, então é óbvio que o dinheiro ele está na sua vida. Claro. Você quer tê-lo para sustentar um certo estilo de vida. Qual é o seu processo de pensamento, seja
diário, trimestral, anual? Tipo, ok, eu quero atingir essa meta financeira esse ano? Ou como é que você aborda essa questão de ganhar dinheiro em termos de um ponto de vista filosófico em suas práticas diárias? Como você faz isso na sua vida? Eu diria que, como artista, uma das formas de pensar sobre o dinheiro que eu tenho pensado e tem sido útil pra mim é: eu não vim do dinheiro, eu não herdei dinheiro. Então, eu não tenho dependência financeira, mas eu quero investir e economizar e ganhar de uma forma que me permita fazer as coisas que eu quero fazer, independentemente do dinheiro. Então, como quando eu tinha um emprego corporativo, que eu era bem sucedido como um profissional de marketing, eu mantinha as minhas necessidades mínimas. E eu estava numa posição em 2012, 13, quando eu vendi o meu primeiro livro de filosofia, O Obstáculo é o Caminho. Eu pensei, eu tinha acabado de fazer Acredite Estou Mentindo, que é um best-seller, e aí eu fiz esse outro que é o Growth Hacker Marketing. Então, basicamente, 2 livros de marketing, e eu falei, eu tenho uma ideia para esse livro, é sobre uma escola de filosofia antiga, e a minha editora me ofereceu metade do que eu recebi no meu primeiro livro. Então, se eu tivesse sido, digamos, financeiramente responsável ou estivesse valorizando principalmente o dinheiro como, tipo, sucesso, eu não teria conseguido aceitar a diferença. Mas como eu estava em uma situação em que eu tinha economizado, investido, eu tinha várias fontes de rendimento e eu não dirigia a Aston Martin, então eu pude aceitar, eu não importava. Esse livro, beleza, tipo, esse é o livro que eu quero escrever, então não importa quanto você acha que vale. Eu sei quanto vai valer ao longo prazo. E assim como E como você pensa nisso agora? eu acho que eu quero criar fontes de renda ou investimentos que me permitam fazer o que eu quero fazer em termos criativos, pessoais e profissionais. E não ter que pensar de onde vai vir o meu dinheiro. Então, eu acho que eu e você conhecemos pessoas extremamente ricas que não têm essa liberdade porque o seu estilo de vida é X ou há maneiras de ser rico, né? Uma é ter muito e muito dinheiro e a outra é não precisar de muito dinheiro. E se você puder equilibrar essa diferença, eu acho que você tá muito bem. Tipo, se você é talentoso, exige receber o que você vale, você investe de uma forma inteligente e é criativo, trabalha duro e, tipo, o que você precisa pra se sentir bem pode ser alcançado, então você tem a liberdade. Pra mim, o sucesso é autonomia. Então, se eu ganhar muito dinheiro e me sentir menos livre, como se eu tivesse que manter tudo funcionando, então eu sinto que eu tô me tornando menos bem-sucedido. Se eu tiver em um ponto em que eu pense, isso é o que eu quero fazer, e eu sou capaz de fazer isso, então eu acho que isso é bom. Entendi. Em que os estoicos estariam investindo hoje em dia? Essa é uma boa pergunta. Se os estoicos estivessem por aqui hoje, onde é que eles iam colocar seu dinheiro para ajudar o dinheiro a trabalhar para eles, para que pudessem ter esse estilo de vida de mais autonomia, liberdade, paz, flexibilidade, criatividade e abundância? Eu acho Eles que estariam investindo em cripto, em seus próprios negócios, imóveis? O que seria mais seguro? eu acho que é muito difícil responder isso, porque o mundo romano é muito diferente. Quer dizer, era um mundo em que escravos faziam a maior parte do trabalho e o império colonial que tá pilhando tudo. Não era um bom lugar nesse sentido. Eles estariam roubando. Sim, mas eu acho que pra mim, o melhor investimento o melhor investimento que eu já fiz foi a decisão de mudar pra uma pequena propriedade fora da cidade grande. E por Né? quê? Então, em 2015, eu comprei uma pequena fazenda nos arredores de Austin. E Você estava eu morando tava em morando Austin, em Austin. perto da cidade. Na cidade, sim. Você foi na minha casa uma vez, você viu eu minhas vi, cabras? Eu vi as cabras. E a gente precisa de mais espaço para as cabras. Elas não conseguem correr o suficiente, Então né? a gente comprou cerca de uns 8 hectares e agora são já 16 hectares. Oh, Fica a legal. 30 minutos de Austin. Mas foi o melhor investimento, eu vou explicar por quê. Primeiro, é um lugar tranquilo para eu escrever, onde eu não fico olhando o que as pessoas estão fazendo, não me distraio, não há 1 milhão de coisas para fazer. É silencioso e é um pouco afastado. Então, se eu precisar fazer algo, eu posso, mas eu não tô no meio da confusão. Número 2, o acesso fácil ao ar livre. Tá no ar livre, tá na natureza, fazer coisas ao invés de ficar só sentado
em uma sala o tempo todo. E isso é muito importante. E então, o que aconteceu essa pandemia, e de repente, meus amigos que tinham ótimos apartamentos na cidade ficaram tipo, Me tirem eu não vou daqui. conseguir fazer isso. Enquanto eu pensava, isso é incrível, né? Podemos Então, ficar anos sim, aqui. e Temos gente- comida, temos a gente podia caçar, pescar. vacas. Mas todas as manhãs eu levo meus filhos pra passear em uma estrada de terra. Todas as noites a gente faz a mesma caminhada em uma estrada de terra. A gente tá no ar livre, temos espaço. Mas foi assim que pra mim... Eu não tô dizendo que isso é pra todos, mas eu diria que pra você descobrir onde você tá feliz. Qual é o seu lugar? E eu acho que uma das razões pelas quais muitas pessoas que eu conheço se mudaram nos últimos 16 meses é que, como finalmente ficaram em casa por um longo período de tempo, eles perceberam que odiavam as suas casas, ou a cidade em que estavam. E aí eles só estavam lá por motivos profissionais, por as status, ou oportunidades. por motivos de igreja. E a verdade é que a vida é muito curta pra viver em algum lugar que não te faz feliz. Você disse status ou... Status. ter Status, onde as festas É. acontecem, o que eu quero ser convidado. Mas esse não é um bom motivo pra se morar em algum lugar. Onde você deveria morar? Em algum lugar que te faça feliz? Em algum lugar que te faça feliz. Em algum lugar que você consiga dar o melhor de você. Por isso, eu escrevo melhor lá do que em outros lugares. Então, eu sei disso. E aí, sabendo o espaço ideal, eu posso depois investir nesse espaço. Então, isso também foi difícil pra mim. Você perguntou pra mim, né? O que você faz com o dinheiro? Eu tô investindo. No seu bem-estar. É como você investe no seu bem-estar, assim como LeBron James gasta $1 milhão por ano no corpo. O que eu tô fazendo? Durante muito tempo eu pensava, cara, eu só preciso de um laptop e vai estar tudo certo e eu vou conseguir. Vou dormir no sofá, vou ficar e bem. parte da razão pela qual a gente abre essa livraria foi porque eu pensei, eu vou organizar meu espaço, todas as minhas coisas, todas elas estarão em um lugar só, eu vou ver toda a tecnologia de que eu preciso, e esse foi um investimento que realmente valeu muito a pena pra mim. Então, por isso, às vezes, é como se eu tivesse economizado, investindo em coisas que vão me ajudar a fazer o que eu faço, e se você não vai gastar dinheiro com o que você faz pra viver, então no que você tá gastando? Esse é um bom ponto. Então você acha que eles investiriam no seu bem-estar, no seu espaço? Eu acho que sim. Não investiriam em cripto? Quem sabe, né? Eu tenho certeza que eles investiriam... Ou NFTs? Eu tenho certeza que eles investiriam no que quer que eles achassem bom investimento. Então, eu não quero fazer uma... embora eu realmente me interesse por todas essas coisas, eu não quero usar essa filosofia antiga que trata de... da autorrealização pra aplicar especificamente nisso ou naquilo, porque eu acho que é mais atemporal do que isso. Mas eu acho que eles estariam investindo no que permitisse que eles fizessem o que era importante pra eles. Como usariam a autodisciplina em tudo isso? Bem, a autodisciplina e a coragem estão interrelacionadas, né? Porque coragem em excesso, diz Aristóteles, é imprudência. É como se eu fosse pular desse avião. É verdade. Eu vou sair meio desorientado, eu vou entrar em brigas que eu não precisava, eu vou correr riscos que eu não tinha que correr, eu vou arriscar mais do que eu realmente preciso arriscar, sabe? Então, eu acho que se você não for uma pessoa motivada, você vai precisar de autodisciplina. Mas se você é uma pessoa motivada e ambiciosa, na verdade precisa de autodisciplina pra sua autodisciplina. Né? A luta do Tom Brady não é do tipo, como eu faço pra sair da cama hoje e ser bom no futebol? Como eu faço pra sentar e relaxar? Como que eu mantenho isso sob controle pra que eu possa ser um bom pai? Pra que eu treine e não me machuque? Pra que eu não seja muito duro nos meus colegas de equipe? Pra que eu possa manter isso aqui por um longo período de tempo? Como que eu posso ser paciente? Então, a autodisciplina, dependendo de onde você tá, em que fase se encontra, se manifesta de formas muito diferentes. No meu caso, eu tô mais voltado pra necessidade de reduzir o meu ritmo. Eu preciso pensar e não forçar a barra. Então, o que eu tô fazendo, a divulgação desse livro, você me perguntou antes, qual é o próximo livro? Porque eu tô sempre trabalhando no próximo. Mas eu tive que pensar, bom, nessas 2 semanas eu tô fazendo coisas pra esse livro. Certo, ainda não indo pro próximo, Eu não né? preciso ficar me castigando por não estar fazendo as coisas todas ao mesmo tempo. Isso não é justo com o trabalho, comigo,
ou com a minha família. Então, ser capaz de dizer, eu vou recusar isso e eu vou estar presente e fazer o que realmente tá aqui diante de mim. Eu sinto que todo escritor se sente inferior ao Ryan Holiday, porque você tem esse livro pronto e pensa, bem, se eu tiver os próximos 3, e se eu tiver daqui para 6 meses lançar um, depois em 6 meses outros, e todo mundo pensa, como é que você mas faz pra isso? mim também, por exemplo, se você me dissesse que eu poderia lançar um livro a cada 3 meses, eu diria, mas na verdade a minha dificuldade é mais como, porque eu sinto que eu tenho que dar um espaço entre eles. E mesmo que seja só pra, Deixar respirar, né? Pra mim isso é mais difícil do que não trabalhar, entende? Então tudo isso se manifesta de uma forma diferente pra diferentes pessoas. Sobre o que os estoicos falam quando se trata de autodisciplina? Eles estão aprendendo uma disciplina que funcione. Qual é a filosofia da autodisciplina em geral? Bem, a minha parte favorita dos estoicos sobre autodisciplina seria o lembrete de que isso se chama autodisciplina, certo? Então, você não pode impor os seus padrões às outras pessoas. Marcos Aurélio diz, tolerante com os outros, rigoroso consigo mesmo. Repita. Tolerante com os outros, rigoroso consigo mesmo. Interessante. Você, por exemplo, Kobe Bryant tem dificuldade com isso. Ele estava tentando fazer com que seus colegas fossem como ele. E Rick Fox disse, cara, nós não somos o Kobe Bryant, né? E essa é uma lição, não é uma lição que a maioria das pessoas tem que aprender, mas é uma lição que algumas pessoas têm que aprender. Tolerante com os outros, rigoroso consigo. Sim, você só pode se manter fiel aos seus padrões. Não pode pensar que, por que essa pessoa não tá acordando no mesmo horário que eu? É porque não é a empresa dela. Sabe? Então, exatamente, eles não se importam tanto. Elas não importam tanto. E elas simplesmente ainda não encontraram a mesma coisa. Então você só pode se manter fiel aos seus padrões e eu tenho lutado com isso. Se você quiser ficar decepcionado e irritado com as pessoas o tempo todo, então tente mantê-las nos seus padrões. Mas se quiser amizades, se quiser ter relacionamentos, se quiser ser feliz, se quiser ser encorajado, você tem que ser do tipo, cada um tá na sua própria jornada, todos estão fazendo o melhor que podem e eu vou encontrá-los no momento. E quanto a encontrar paz? Como os estoicos encontram paz interior? A gente tende a associar o budismo à paz interior, mas no meu livro sobre a quietude, que se chama A Quietude é a Chave, é um livro que fala sobre a paz interior. E os estoicos falam disso muito. O Marcos Aurélio diz que você quer ser uma rocha sobre a qual as ondas se chocam e que acaba caindo eventualmente. E por isso eu adoro a ideia de que o mundo tá girando mais rápido do que nunca e tá mais barulhento do que nunca, mas eu vou ficar calmo, relaxado e muito concentrado. E, na verdade, eu acho que você sabe disso pelos esportes, a ideia é que o atleta fica mais quieto quando o jogo é mais intenso. Mais caótico. É. Pra conseguir ter seu maior nível de desempenho. E é aí que surge a grandeza, né? Sim. Quando faltam 10 segundos é a última jogada e você caiu, tem que se levantar, tem que fazer a jogada, então você vai perder o jogo. É como se você aprendesse a se acalmar sob essa pressão gigantesca, caso contrário, você não vai ter os seus objetivos concluídos. Você não vai conseguir atingir o que você quer na vida. E como perguntaram ao LeBron James, o que você estava pensando? E ele, nada. E na verdade, é o treinamento assumindo o controle. E eu acho que você vê isso quando, ok, o mundo tá desmoronando há 18 meses e a gente, na verdade, a maioria fez um bom trabalho. A gente pensa, tudo bem. O que eu tenho pra fazer? Como eu mantenho as pessoas que eu amo seguras? Que decisões eu preciso tomar? Quais precauções eu preciso ter? A gente fica atento, porque a gente sabia que era sério. Mas aí, o seu pneu furou e você pensa, ai meu Deus, o que eu devo fazer? E é como se o seu braço fosse cortado e você ficasse, em um estado você de calma. Diria, onde é que fica o hospital, e aí né? vai pegar um cinto e agora liga pra emergência e você sabe que... mas... Você rala o joelho e fica... Você quebra ou prende o dedo jogando basquete e pensa, eu não sei se eu vou poder trabalhar amanhã. Então, só porque você pode se dar o luxo de se alterar, você faz isso. Então, eu acho que a coragem e a autodisciplina, elas estão relacionadas a isso. A capacidade de... As minhas emoções querem que eu faça X, mas X não é útil. Qual foi a coisa mais difícil para você superar nos últimos anos em termos de gatilhos emocionais que costumavam afetar você, que você aprendeu a dominar por meio de autodisciplina, da quietude, da meditação também? Talvez você ainda não tenha superado completamente, mas
Talvez você fique incomodado quando isso ou aquilo acontece, mas qual é a emoção que você teve que aprender para ter mais controle? Quer dizer, eu acho que eu diria a maioria das pessoas motivadas tem dificuldade de temperamento, com seu próprio temperamento, porque o que você quer é que as coisas sejam de uma determinada maneira. Você quer pra ontem, dessa maneira? Isso. E aí você fica frustrado porque elas não são desse jeito, porque não é como você quer que seja, ou como você pediu que fosse, como você faria. Então eu acho que a única coisa que eu tô lidando constantemente agora é a raiva. Sério? Eu não, tipo, eu não sei, eu não diria que eu tenho um problema com a raiva, mas a raiva é o problema, né? Então, não é simplesmente, não é boa. Isso não é legal. E eu percebi que isso quase nunca melhora as coisas. Eu nunca fico feliz por ter perdido a paciência, entende? A maioria das coisas das quais eu me arrependo tem a ver com o meu temperamento. Sério? Sabe? Então, tipo, por que eu enviei isso? Por que eu disse isso? Mas eu acho que à medida que você trabalha nisso, vão existir momentos em que você precisa demonstrar a raiva pra conseguir algo, né? Mas não é a mesma coisa. Como se estivesse sentindo isso regularmente. Ou como se você estivesse fora de controle por causa da raiva. Os técnicos da NBA às vezes tomam uma falta técnica porque ficam irritados de propósito pra enviar uma mensagem ao árbitro ou irritar a equipe. É diferente de você entrar em uma briga e precisar ser contido. Então, sabe, pra mim a questão é que, será que a raiva vai melhorar as coisas? Por que eu tô chateado mesmo? Eu diria que a raiva é a maior das minhas emoções, e a outra seria a ansiedade. Eu acho que, por conta da pandemia, quando de repente eu tava fazendo muito menos coisa... Por exemplo, o que é que eu vou fazer agora, né? Eu achava que eu tava ansioso por chegar no portão de embarque antes do meu voo, mas na verdade, eu tava ansioso e ponto final, cara. Então, agora eu não tô viajando, e ainda tô me sentindo um pouquinho, sabe? Nenhum lugar pra ir, nada pra fazer, e a ansiedade ainda tá lá. Então... eu percebi que a ansiedade é uma coisa a mais pra mim. O que os estoicos dizem sobre como deixar de lado, lidar com raiva e ansiedade? Qual o processo de lidar com os estados de raiva, de temperamento? Que eu acho que muitas pessoas já enfrentaram isso, né? Ansiedade também. O da ansiedade é o meu favorito. O Marcos Aurelius diz, hoje eu escapei da ansiedade. E ele continua, não... porque ele tá escrevendo pra si mesmo. Você tá vendo o diário do homem mais poderoso que já existiu. E é lindo, hoje eu escapei da ansiedade. Então, não, eu descartei minha ansiedade. Porque ela tava dentro de mim. A ansiedade estava dentro de você. A ansiedade, ela é uma criação... Quase todas as coisas com as quais eu tô ansioso não interessam pra mais ninguém no mundo. As pessoas não estão ansiosas do mesmo jeito. Ou é como se eu tivesse imposto esse prazo e ele fosse arbitrário. E agora eu tô estressado com isso. Sabe? Eu tive uma conversa recente com alguém na minha equipe sobre isso, que é óbvio que eu quero lançar até uma determinada data. E porque eu tô preocupado com o fato de que se a gente não lançar, os clientes vão ficar chateados ou preocupados. Então, a gente ainda vai se esforçar muito pra cumprir esse prazo. Mas aqui tá o e-mail que vamos enviar agora, explicando às pessoas todos os fatores que estão envolvidos, por que pode demorar um pouco mais do que o esperado, as condições da pandemia que foram criadas e assim por diante. Para que tenham paciência. Então agora eu continuo querendo cumprir o prazo, mas eu não tenho mais esse tipo de ansiedade ou preocupação autoimposta que todas essas pessoas não fazem a menor ideia e aí só eu penso, ei, eu vou controlar as minhas expectativas, eu vou me comunicar o suficiente e depois eu vou me distanciar um pouco. Certo. Isso é com a ansiedade. Com a raiva, o que é que os estoicos dizem sobre como lidar com esse sentimento? A raiva é séria. Sêneca diz, ficar com raiva é como devolver uma mordida a um cachorro ou um coice a uma mula. Sabe, tipo, muitas vezes o que você expressa quando tá com raiva de verdade eu gostaria que isso não tivesse acontecido. E, tipo... Mas tudo bem. Isso aconteceu, então? Então, o que isso tá me mostrando? Então, pra mim, eu penso que é sobre quem tá sendo punido aqui. Principalmente eu. Eu tô me sentindo... A pessoa irritada está sendo punida, né? Sim. Eu tô sendo punido ao decidir levar isso adiante. E eu acho que a outra coisa que pode ser útil você já se observou quando você tá com raiva? Nada bem. Tipo, sim. Não ficamos bem. Você não parece bem. E eu acho que
uma das coisas mais assustadoras de ser uma figura pública ou algo assim é que você fica tipo, você pode se equivocar e achar o que as pessoas vão pensar disso, né? E esse é o exercício estoico. Como ficaria a sua imagem? O que uma pessoa indiferente, uma pessoa que não o conhece, que tivesse ali parada, você ainda estaria fazendo isso se as pessoas pudessem ver? Provavelmente não. Então basta dizer, essa não é uma boa ideia, cara. Não é isso que você quer fazer. No final do dia, você se olha no espelho e pergunta: como eu me saí hoje? Será que eu me apresentei no padrão que eu quero, dos estoicos, ou no meu próprio padrão? Ou como você processa e avalia o seu dia? Se ele foi de acordo com o seu padrão, se ele foi abaixo do seu Você tem padrão. um diário? Não de forma consistente, mas eu faço. Eu gosto de fazer um diário Isso é mental ou a verbal. mesma coisa comigo, é. Então, pra mim, é o registro de um diário. Eu acho que é quase impossível separar o estoicismo do diário. E é isso. Meditar é o diário de Marcos Aurelius. O trabalho de Sêneca sobrevive entre nós através das cartas que ele escreveu a um amigo. Então também é uma espécie de diário. E pra mim, eu faço essa reflexão. Obviamente, no meu trabalho, eu tô sempre pensando sobre as coisas. Então eu tenho... essa é uma das vantagens de estar sempre trabalhando com as suas coisas, ou com convidados, ou sempre. Entrevistas. Estou sempre conteúdo. analisando os meus erros. É o trabalho que, se você fosse um tipo diferente de empresário, teria que ter um meio diferente pra realizar ele. Mas pra mim, o diário é o espaço privado onde eu faço isso. Interessante. No que eu tô trabalhando, onde eu tô falhando, no que eu preciso pensar, do que eu me orgulho, pelo que eu sou grato. Eu tento apenas falar sobre as coisas, essas coisas nessas páginas, né? Então, eu diria que no último ano em especial foi muito bom, porque foi muito difícil, não foi normal, né? Foi meio que eu passei um ano e meio em quarentena com 2 crianças com menos de 4 anos. Isso não é saudável, né? Não é algo que qualquer pessoa escolheria. Então você faz isso, e se você não tem saída, pra onde isso tudo vai? Vai pra ansiedade, pra raiva, pro medo, pra todos esses outros lugares. Então acho que se você puder, escreva de manhã, escreva à noite, em uma página. Anne Frank diz: o papel é mais paciente do que as pessoas. Só escreve lá, ao invés de vomitar nas pessoas. Entende? Quais são os exercícios ou hobbies que você pratica para poder liberar a ansiedade e a raiva? Então, toda manhã, oscila um pouco isso, né? Mas eu faço caminhada ou algo do tipo de exercício físico como uma atividade de resistência, entendeu? E normalmente eu também faço um treinamento de 3 a 4 dias por semana, assim. Então, a maior parte é física. Caminhada, corrida, natação. A caminhada não é um exercício, né? Mas, na verdade, a caminhada é pra meditação. E aí, depois eu corro, eu nado ou ando de bicicleta. Sério? E aí eu faço musculação ou eu levanto peso alguns dias por semana. 3 vezes por semana. Por que você faz 10 a 15 quilômetros por dia, né? Não é tanto assim. Eu vejo seus posts. Eu realmente corro muito. Eu tentei conciliar a corrida com o tempo com as crianças. Eu coloco elas no carrinho. Aliás, hoje de manhã eu corri com eles. Porque pra mim, como o meu trabalho é ficar sentado numa cadeira olhando pra uma tela, eu quero que os meus hobbies sejam o oposto disso. Ao ar livre, né? Coisa física. Sim. Isso é legal. Onde você gostaria de estar daqui a 1 ano? Você passou 18 meses onde você enfrentou suas ansiedades, seu temperamento e essas coisas com mais frequência. Mas daqui a 1 ano, onde é que você gostaria de estar no seu mundo interior? Sabe, cara, provavelmente você já ouviu muito as pessoas dizerem, eu já ouvi 1 milhão de vezes dizerem, mal posso esperar para as coisas voltarem ao normal. E eu quero o oposto disso. Primeiro porque o normal não existe. E segundo, se o normal existe, o normal causou isso. Então, eu quero preservar o que talvez tenha sido o maior experimento de estilo de vida da história da humanidade. Como é viver com menos? Como é ter mais tempo com a família? Como é ter, mais foco? Como que é isso? Isso tudo. Então, pra mim, a questão é como preservar essas coisas em um ambiente em que agora eu posso realmente fazer todas as outras. Foi fácil não viajar durante 18 meses pra eventos porque não tinha eventos ao vivo. Na verdade, eles não existiam. Mas agora,
E eu tenho certeza de que você sabe disso. Agora as ofertas estão aparecendo. E eu penso, isso é muito generoso, obrigado, mas eu prefiro não fazer isso. E isso não é apenas difícil de se fazer. É assustador, porque é uma parte de você que pensa, e se daqui a 5 anos eu estiver me culpando porque eu vou precisar? Ou, e se eles ficarem ofendidos, sei lá? E sabe, se eu perder isso, o FOMO é real. Então, Como você está tomando decisões em relação a viagem, palestras, novas oportunidades? Você está pensando se realmente deve fazer isso porque o pagamento é absurdo? Você pensa tipo, ok, eu tenho que fazer isso porque isso faz sentido eu agora? tô tendo que pensar sobre isso. Eu tava fazendo as minhas contas, porque eu fiz o meu primeiro teste presencial há algumas semanas. E foi muito seguro. Na verdade, foi feito por uma empresa de filtragem de ar. Então, Nossa, não isso é poderia ter engraçado. mais... Então, por sinal, ele tá se destacando como negócio, como você pode imaginar. Mas eu percebi que naquela noite eu tava encerrando uma sequência de 530 horas de sono consecutivas com os meus filhos, que provavelmente eu nunca mais terei. Então, Onde você coloca eles na cama, né? sim, com a minha esposa, eu não tô dizendo que eu fiz isso sozinho, mas eu dormi na mesma casa que os meus filhos e eu tive a mesma rotina por 335 noites seguidas, cara. Entendi, é impressionante. Eu quero dizer, eu provavelmente nunca passei tantas noites sem viajar em toda a minha vida, mesmo quando eu era criança. Isso Isso é impressionante. E eu nunca vou conseguir ter isso. Então, agora os custos dessas novas oportunidades são difíceis de perceber porque elas são difíceis de perceber. E às vezes, quando você se afasta de algo ou experimenta uma nova maneira, você percebe, sim, isso é lucrativo, sim, isso é divertido, sim, isso me chama atenção ou constrói um negócio, mas isso acontece depois de algumas noites tranquilas em casa, estando muito mais conectado ao trabalho. E de estar, digamos, se você viajar por uma semana, as suas entrevistas nessa semana serão 5% menos boas. E é muito difícil de perceber isso. Mas, em um período longo o suficiente, isso é realmente uma grande redução na qualidade. Com certeza. Então, pra mim, onde que eu vou estar daqui a um ano, né? Eu acho que eu gostaria de pensar que a minha meta é estar em um momento muito semelhante no quesito espiritual e mental. Então, mesmo que a vida tenha retomado algumas das ocupações e obrigações que, na verdade, precisam ser retomadas. Claro, com certeza. Do que você mais se orgulha desses últimos 18 meses? Essa sequência de horas dormidas são muito importantes pra Isso é mim. muito Quer dizer, legal. isso é tipo, isso significa pra mim, mas eu diria que o mundo derreteu e eu pude fazer um trabalho que eu considero importante dentro dele, entende? Então, eu comecei esse livro, eu vendi antes da pandemia, mas eu comecei a escrever ele em 16 de junho de 2020. Então, no meio do evento mundial mais difícil da minha vida inteira e de todo mundo, eu realmente fiz um bom trabalho. Eu tô orgulhoso disso. Eu preciso desse livro chamado da Coragem. A sorte favorece os corajosos. Muito legal. Por que você mudou o Isso nome? mesmo. Porque mudou o forte. Porque a coragem e a bravura, elas são meio que... mas sabe, essa expressão, que é uma expressão latina muito bonita, na verdade é sobre um cara chamado Plínio o Velho, que é um almirante da marinha, e um monte Vesúvio explodiu e ele foi resgatar um amigo dele. Então, quando ele diz que favorece, é porque ele tá tentando entrar no porto onde seu amigo tá preso. E o piloto diz, o capitão diz, não podemos entrar lá. Isso é muito perigoso. Tem pedras. E ele diz, a sorte favorece os corajosos. Tipo, vai em direção ao meu amigo. Então a gente acha que essa expressão significa ser um visionário, assumir riscos, sabe, fazer coisas ousadas. E de fato significa isso. Mas ele quis dizer que isso é um contexto altruísta. E ele morre, na verdade, durante o resgate. O que eu acho que é uma reviravolta muito importante em uma história que as pessoas estão... A gente não entende o ponto, né? Isso significa mergulhar de cabeça, não pensar nas consequências. Significa mergulhar na água para salvar alguém que tá se afogando. Isso é inspirador. A sorte favorece os corajosos. Coragem pra mim, é a sensação de que você deve se entregar para as coisas que é difícil ter coragem.
Pra mim é fácil pensar que se alguém sofre um acidente de carro, a minha relação é parar o carro, sair, puxar a pessoa pra fora. Talvez seja porque eu sou grande, talvez por causa do meu histórico de atleta, essa é a minha reação. É difícil pra mim contar à minha namorada alguma coisa que eu não quero contar Sim. pra ela. É difícil dizer, cara, isso exige muita coragem pra que eu seja sincero aqui. Como é que isso vai afetar ela, né? Isso, Claro. isso vai mudar, o que quer que seja, né? Com certeza. E eu acho que é importante para nós, não sei se você tem uma prática, se tem isso no seu livro, exercício, sobre como podemos implementar a coragem em um processo diário, né? Seja dizer o que é difícil dizer ao seu chefe, ao seu amigo, aos seus pais, o que quer que seja, ou fazer aquela atividade física que é difícil para ti. Você tem alguma coisa a respeito disso? Sim, quer dizer, obviamente o livro tá detalhando e abordando as maneiras de como fazer isso, mas tem aquele clichê, as maneiras simples, né? O clichê de tipo, faça todos os dias uma coisa que te assuste. É. E na verdade é difícil vencer isso. Verdade, cara. Às vezes as coisas são clichê por um motivo. Porque eu acho que se você criar um hábito, vai ser mais provável que faça quando for necessário. E na verdade, então, quando você já passou por coisas assustadoras ou difíceis, quando você já passou por isso, é fácil saber o que fazer. Se você já tiver evitado coisas difíceis, se você não tiver prática de mergulhar de cabeça e até mesmo girar o botão pro frio do chuveiro, quem tá no comando? Sabe? Tipo, eu faço essa coisa assustadora porque eu tô no comando. Você vai ser capaz de fazer isso quando for importante. Eu espero. E o que a Marinha, o Exército, fuzileiros navais, eu não me lembro, mas como é o ditado, algo como ou aumentamos nosso Sim. treino ou caímos o nosso treino, não aumentamos nossas expectativas, Sim, né? sim. Você acha que você acha que essa situação vai trazer à tona o melhor? Mas talvez, né? Provavelmente não. Qual é o pior ou qual é o melhor? Seu pior melhor. Em seu pior dia, o quão bom você pode ser, né? Treino pra isso de forma consistente, porque você pode cair pra isso, mesmo que for Bem, melhor como que isso. corredor, você treina o seu ritmo, né? Tipo, qual é 90% do seu melhor? A sua capacidade máxima total. É tipo, treina nesse ritmo. E aí ele vai se tornar O normal. fácil. Então, tipo, quando isso acontece, e aí é o que a gente estava falando, a preparação faz com que você quebre seus limites, faça seu trabalho e se coloque numa posição de foi pra isso que tudo aconteceu. Comprem esse livro para os seus amigos e confiem em mim. O Chamado da Coragem. O fato é que todos os livros do Ryan se tornam best-sellers em algum momento, seja na primeira semana, no primeiro ano, nos 10 anos. Ele vai ser o Tomara. número 1 em algum momento. Escuta o que eu tô falando. Vamos apoiá-lo para que ele chegue em primeiro lugar o quanto antes, mesmo que não seja sua intenção no momento, mas certamente vai ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. A coragem é um dos valores que mais faltam à humanidade. Ter coragem de defender o que é certo, mesmo que às vezes você esteja errado mais tarde na vida, mas ter a coragem naquele momento pelo que você defendeu, pelo que você achava que era certo, de dizer a verdade, de ser honesto consigo, ter a coragem de continuar a me mostrar como ser um ser humano melhor, não é fácil. Em um mundo egoísta, não é fácil ter coragem em defender o que é moralmente correto, o que pode ser vantajoso para todo mundo, ou não como eu posso vencer a todo custo. E onde a gente estaria sem essas pessoas? Se você acha que as coisas estão ruins agora, onde a gente estaria sem as pessoas do passado? E o legal é que você pode ser uma dessas pessoas hoje. Sem dúvida. Seja um símbolo de inspiração. Então compre um livro em qualquer lugar que venda livros, Amazon, qualquer lugar. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre o seu livro? Sim, dailystoic.com. Eu envio um e-mail grátis sobre estoicismo todo dia. São ótimos e-mails para receber. E o meu... Redes sociais. Ryan Holiday e Daily Stoic. Se você quiser ver vídeos no YouTube, é o youtube.com/Ryan Holiday. Não, Daily Stoic. Daily Stoic, Daily Stoic. ok. São vídeos muito bons, cara, Obrigado. sobre estoicismo. Vocês contam histórias, fazem coisas legais. Mas agora estão fazendo vlogs, você é uma super estrela no YouTube e no TikTok, né? Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, ela se chama As Três Verdades. Eu acho que Beleza. você já respondeu antes, mas vamos bem. ver se aparece alguma coisa diferente pra você. Imagine que faltam muitos anos pro seu último dia na Terra e você já realizou tudo o que quis. Você tem a idade que você quer ter, mas
eventualmente vai ter que apagar Sim. as luzes, né? Você viveu e tudo que você escreveu vai para outro lugar. Beleza. Não pertence mais a esse Aham. mundo. Ou seja, ninguém mais vai ter acesso a essa entrevista ou qualquer coisa que você tenha colocado. Mas você tem um pedaço de papel e uma caneta onde você pode escrever 3 verdades. 3 lições que você aprendeu, vivenciou, que quer compartilhar com o mundo. E essas vão ser as coisas que a gente vai ter para se lembrar de Beleza. você, do seu trabalho e de tudo que você sabe sobre a vida. O que você diria serem suas 3 verdades? Vamos começar pela base. A vida é muito curta, então memento mori. Você tem um breve momento aqui, certo? Então a vida é curta. Segundo, todas as realizações são efêmeras. O que importa é o que você faz pelas pessoas com quem se importa. Na verdade, a lápide do Jack Robinson diz: uma vida não é importante, exceto por seu impacto em outras vidas. Então, alguma versão disso, Interessante. eu acho... Em primeiro seria... o que eu diria faça o que você ama. Faça o que você ama. E antes da última pergunta, eu quero te agradecer, Ryan, por ser um ser humano incrível, por estar presente em todos esses anos. Eu te conheço há Sim. 10 anos. Você melhora a sua vida constantemente, você faz o que é certo, você investe na sua família, na sua saúde, na sua criação, para que o mundo possa ser um lugar melhor, e você está sempre agradecendo onde você pode melhorar, seja na sua ansiedade, raiva. Para mim, você está pegando a sabedoria atingida e ensinando de uma maneira nova, fresca e prática, usando o seu domínio criativo, sua escrita e conjuntos de habilidades. Então, quero te isso é agradecer muito por estar gentil. presente, por ser um líder em tantas maneiras diferentes no mundo, e a escrita é uma forma mais comum de que as pessoas possam ver e ler seus textos, mas de outras formas, nos bastidores, que as pessoas não conhecem. Eu te agradeço por a forma como você continua evoluindo, cara. Você é um ser humano brilhante, muito talentoso, provavelmente um dos escritores mais talentosos que eu conheci na nossa época. Então te admiro muito. Obrigado, é bom ouvir isso. Imagina. Sua esposa não te diz isso todos os dias, mas ela precisa começar a te dizer. Então, última pergunta. Beleza. Qual a sua definição de grandeza? Definição de grandeza é cumprir o potencial de alguém. Eu acho que é muito fácil definir a grandeza por algum tipo de padrão externo. Então, eles têm os mais, eles ganham mais, eles conseguiram isso ou aquilo. Mas eu gosto de pensar que à medida que você se torna melhor no que faz, você se preocupa cada vez menos com isso e mais com você fez tudo o que era capaz de fazer. Você realmente pegou a mão que lhe foi dada ou o conjunto de recursos que te foi concedido e entendeu todo o valor deles. Ou você simplesmente deixou eles em cima da mesa e se a resposta for sim, então isso não é grandeza. Caso tenha tocado, ainda que brevemente, a totalidade... se você tocou mesmo que brevemente o tamanho total dos seus poderes, isso é grandeza. Talvez você consiga isso durante a carreira toda, talvez só em uma coisa, em um momento. Entende? E talvez ninguém nem veja isso. Mas é isso que é grandeza pra mim. É assim que se fala. Cara, Ryan Holiday, meu amigo, você muito é o melhor. obrigado. Se tudo nos for dado sem recompensa ou esforço, sabe? Essencialmente a gente remove um sensor de valor das nossas vidas e isso remove um senso de propósito. E isso causa crises de esperança e as pessoas lutam contra a depressão, ansiedade, esse tipo de Quando coisa. as coisas são muito fáceis, não temos esperança. É isso que você disse?